Bom dia, queridos, graça e paz do nosso Deus, amém? Vamos começar nossa semana juntos, mais uma vez, nosso dia, pensando na palavra de Deus. Essa semana eu quero falar alguns versículos bíblicos que têm a ver com relacionamentos. Relacionamentos é uma área da nossa vida fundamental e eu acredito que muitas coisas que a gente tem de problemas na vida pode ser relacionadas com a questão da falta de entendimento, da falta de sabedoria em lidar com pessoas. E a palavra de Deus tem algumas coisas para dizer para nós a respeito de como é que a gente deve se relacionar com pessoas. É claro que nesses vídeos curtos a gente não pode fazer um estudo profundo sobre isso, mas eu quero somente todos os dias, de segunda a sexta, nessa semana, trazer um versículo da Bíblia que tem a ver com a sabedoria que a gente tem que ter com relacionamento. E nessa segunda-feira eu quero falar um versículo que está no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, como você percebe, esse versículo ele fala de algo importante, de um princípio importante a respeito de relacionamentos. Qual é o princípio aqui? É o princípio da seleção, né? A Bíblia diz o seguinte: de acordo com a pessoa que você anda, você pode ter problema, né? Então nós precisamos fazer algumas seleções na escolha de nossas amizades. E talvez você esteja pensando assim: ué, mas a Bíblia não diz que nós devemos amar a todos, sem distinção? Mas a Bíblia também diz que nós devemos selecionar aqueles que devem ser amigos próximos da nossa vida. Esse é um princípio fundamental. Nós devemos evangelizar a todos, nós devemos amar a todos, ajudar as pessoas. Mas quando se trata de amizade, quando se trata de vínculos, quando se trata de abrir o nosso coração com alguém, de expor a nossa vida a alguém, essas pessoas têm que ser selecionadas. Não pode ser uma coisa generalizada para todo mundo, porque senão a gente pode ter grandes problemas. Se você pega a vida de Jesus, Jesus tratava com as multidões em geral. Depois ele tinha um grupo de 12, e no grupo de 12 ele tinha um grupo menor ainda, de mais afinidade, que era o grupo de 3, Pedro, Tiago e João. E desses 3 ele tinha um só, que ele tinha muito maior afinidade, que era João. Não porque ele fizesse acepção de pessoas, mas porque as amizades elas vão se afinando, as afinidades vão se estreitando. E a gente precisa ter essa noção também. Não é todo mundo que deve ter acesso, sabe, a segredos da nossa alma e do nosso coração. Nós precisamos ter cuidado com isso. E a palavra de Deus diz que a gente tem que visualizar, ter em vista o nível de suprimento que alguém pode trazer para a nossa vida. Porque num relacionamento a gente dá e a gente também recebe. Quando a gente continuamente fica dando sabedoria, dando inteligência, dando auxílio, dando conselhos às pessoas e não recebe nada em troca, só recebe tolice de volta, o nosso estoque, vamos dizer assim, pode se esgotar. A gente pode ter um déficit de recebimento, de compensação na relacionalidade. Portanto, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão de com quem andamos, o que estamos recebendo, que tipo de influência a gente está tendo das pessoas que estão próximas a nós, que estão ligadas à nossa intimidade. Portanto, queridos, isso é muito importante para nós hoje. Eu não sei como é a sua vida, não sei quais são as suas relações. Eu não estou falando aqui de marido e mulher, nesse caso aqui, né? Pode ser que a gente tenha casado com alguma pessoa que traga problema para nós, mas esse versículo não está falando de relação conjugal, está falando de escolha naquelas pessoas que a gente ainda pode dizer: chega, eu não vou mais andar com esse tipo de gente, eu não vou mais carregar comigo esse tipo de fardo. Deus está falando claramente para nós, é preciso que a gente aprenda a selecionar pessoas para que a gente possa ter avanço na vida a fim de ajudar outros. Amém? Eu quero orar por você agora, pensando nisso. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a ter essa sabedoria de Provérbios. Ajuda-nos, ó Pai, a sabermos que nem tudo é bom para nós, que nem todas as amizades são adequadas para o crescimento espiritual da nossa vida.
Que nós possamos ter esse entendimento, essa sabedoria de fazer seleção daquilo que realmente não edifica a nossa vida. Que a gente possa ter sabedoria de evangelizar pessoas, procurar trazer pessoas para o reino de Deus, procurar ajudar na medida do possível, mas nunca que a nossa vida seja amarrada com aqueles que realmente não querem nada com a realidade que nós cremos, que nós visualizamos. Em nome de Jesus, dá sabedoria a cada um de nós, para que a gente faça critérios, escolhas daqueles que andam conosco. Não são todos que devem ter proximidade na nossa intimidade. Nós precisamos ter cuidado com isso. A nossa vida precisa ser salvaguardada de certas influências. E eu peço isso por mim e por todos esses que estão ouvindo essa mensagem nessa manhã, porque a Tua palavra não mente. Nós podemos ter sérios problemas, ó Deus, se a gente não souber lidar com toda essa questão. E eu peço por todos os meus irmãos e irmãs que estão ouvindo essa mensagem hoje, que o Senhor dê discernimento, sabedoria para esse critério. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe nesse dia e amanhã a gente se vê novamente em nome de Jesus. Amém.